Tá na Rede. Forte abraço para você que vai acompanhar mais um Tá na Rede aqui no nosso canal no YouTube. A gente promove sempre, semanalmente, toda quinta-feira, com episódios inéditos, a esse encontro, esse bate-papo, essa conversa com ex-jogadores que marcaram época no futebol baiano, no futebol brasileiro. Gente com muita história para contar dentro e fora dos gramados, resenhas de bastidores, detalhes que pouca gente sabe, às vezes passa despercebido. Por favor, deixe o seu like aqui no nosso canal, se inscreva, toda quinta-feira tem episódio inédito, não só resgatando a memória do futebol, contando casos, como trazendo também, analisando o futebol atual. Bom, nos siga também no Instagram, no @tanarede.podcast. Meu Insta pessoal é @Thiago_Mastroianni, do jeito que tá aqui bonitinho, com 2 N's e I no final. E também o da 585 Produções, esse local que a gente grava aqui nos estúdios do Léo Rossi e de toda a sua equipe. Hoje o papo aqui no Tá na Rede é com um atacante que marcou trajetória no futebol baiano por sempre balançar as redes em clássicos bavis. Impressionante. No âmbito nacional tem seu nome mais fortemente ligado e registrado para sempre na história do Cruzeiro, onde decidiu títulos para a Raposa e é o 6º maior artilheiro do clube mineiro. Marcelo Ramos, o Cello, tá aqui com a gente, mais um que começa a se destacar no futebol quando eu começo também a carreira. Já tiveram por aqui Jean, Wesley, gente que você conhece muito bem, muito melhor do que qualquer um. Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Tudo bem, Thiago, que prazer estar aqui com você. Você sabe que a nossa relação é de amizade, né? Você é um cara do bem, super bacana, que a gente se conhece há muitos anos, né? Nesse meio que é muito gratificante para mim, né? Meio louco, meio de alguns problemas, mas só coisas boas, como você falou, que é o futebol. E a gente está aqui, né? Muito prazer mesmo de poder contar tantas histórias, né? Nesses aí... Vamos colocar da base de 86 até 2010, são acho que 24 anos aí na bola. Claro que como profissional, acho que 20 anos, né? Então, assim, é muito gratificante, assim, poder ter esse reconhecimento, né, de vocês, da imprensa, da torcida, depois aí de 15 anos que eu parei de jogar, então... Assim, já tem tempo, hein? 2010. Então, assim, fico muito feliz porque... tá na história, né, como um jogador baiano, soteropolitano, né, de poder ter feito tantos gols e, enfim, de poder ter jogado tão bem nesse gigante que eu amo, que é o Esporte Clube Bahia. E tantos outros. Então, tantos outros, né? Mas a gente tem, assim, uma identificação com alguns, porque as histórias são muito legais e a gente está aqui para contar. O que é que você sente mais saudade do futebol? Tem uma declaração do Paulo Roberto Falcão, que ele disse que quando ia dormir, depois de ter aposentado as chuteiras, que ele ficava ouvindo o barulho da torcida, assim, de noite. Você tem algo semelhante assim? Aqueles primeiros meses depois de deixar a bola, como é que é? Os primeiros anos ali, claro que hoje, né, já mais tranquilo. A gente ainda assim, alguns jogos que vai na Fonte Nova, que vai no Mineirão, aí a massa começa a cantar e dá aquela saudade, mas no começo é bem difícil porque mesmo sabendo, né, que você vai ter uma hora que não vai mais, né, que a perna já não obedece, que você tenta de todas as formas, você sente a saudade muito, muito da casa cheia, né? E eu fui um privilegiado de começar já a viver a casa cheia desde a base, né, do Bahia, vamos dizer assim, nas preliminares. A gente fala dos jogos que antecedia ali, um Bavi ou um jogo grande do Campeonato Brasileiro, que a gente ia para jogar ali com o Sub-20, no caso os juniores. Então a gente já ia para Fonte Nova, a antiga Fonte Nova, primeiro tempo com 30 mil pessoas, que para a época era pouco, mas já era muita gente. E quando a gente voltava para o segundo tempo, já estava praticamente lotado. Então aí depois vem o profissional. Então o que eu mais sinto falta é dessa energia do torcedor, né, dentro do estádio. E como eu falei antes, né, mas também tem o outro lado que você ainda tem um reconhecimento, mesmo depois de tantos anos,
receber um carinho, receber um abraço, relembrar gols, né? Que às vezes a gente nem lembra tanto, né? Gols assim que, tipo, você fez um gol muito bonito, mas num jogo mais no interior, que você não consegue lembrar tanto, com todo respeito. Que é mais raro também. Que é mais raro também. E os registros, os registros, né, Thiago? Você foi feliz agora nos registros que não tem. Então, os da Fonte Nova, enfim, de Mineirão, de tantos estádios que eu consegui marcar, eu sinto falta, né? Claro que, como eu falei, passou, né? Já tem tempo, mas o começo era bem difícil, né? Acordar e aquela rotina de ir pro treino, né? De ir pra concentração. O Wesley, seu parceiro e Sim. amigo, ele falou uma certa vez que ele, nos primeiros dias, ele acordava, se arrumava a mochila, e dizia, ué, eu não tô mais jogando. Aí você vai assim, pô, tem que acordar para ir treinar, e daqui a pouco vai pegando o jeito, e eu também cheguei uma época também que eu falei assim, poxa, eu tenho que desligar, né, a chave ali, porque acabou, e agora é saber o que é que vai acontecer daqui para frente, mas foi bem difícil mesmo, bem difícil. Aí depois também você vai porque você acha que você é velho, né? E realmente você é velho pro futebol, mas a vida tá começando pra gente. Eu parei de jogar com 36 anos. Então até a ficha cair, que eu poderia fazer outras situações, né? Poder fazer coisas que eu venho fazendo hoje, depois de algum tempo, eu também fiquei um pouco desligado. Isso foi um grande erro que eu tive, né? Confesso aqui que eu também quis sair logo do futebol, para poder também não ter aquela pressão que a gente tinha, né? O lado negativo, que foram poucos, né? De derrotas. E eu acabava tipo assim, agora eu não quero ir para jogo, não quero ir para assistir treino, não quero ir para estádio. Então assim, acho que dá um tempo no futebol, futebol, tempo, né? Que acho que até é normal. A família também exige isso. Acho que até alguns fazem isso também, a família exige. Mas depois eu vi que não tem jeito, que o meu lugar é no futebol, é estar vivendo o dia a dia, fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Comentando jogos pela TV do clube, né? Sendo embaixador de um camarote na Fonte Nova, viajando muito para BH, viajando para fora do país, para receber essas homenagens, porque isso eu acredito que eu fiz por onde, né? Então eu não posso estar fora de um ambiente que eu vivi e consegui mostrar serviço, né? E eu acredito que o seu público, o público que te viu hoje, beira aí os 35, 40 anos, e eles devem fazer questão de mostrar para os filhos, olha esse aqui, ó, torcia para ele quando eu era pequenininho, eu já vibrei muito com os gols do Marcelo Ramos. É exatamente o que acontece, Thiago, no dia a dia, principalmente na Fonte Nova, ou nas viagens, né, ou nos eventos que a gente costuma fazer, e aí o menino fica olhando e o pai ali, como você falou, 35, 40 anos, esse aqui jogava demais, se tivesse jogando nesse time de hoje faria muito mais gols. Aí o menino olha e aí fica observando, aí daqui a pouco ele vai lá no celular e coloca o vídeo dos gols, né? Aí ele vem correndo, né, numa felicidade. Pô, realmente você fazia cada gol, viu, tio? E hoje ainda fala o tio. YouTube tá aí pra todo mundo ver. Tá aí pra isso e é muito importante. Eu sou muito grato de verdade por todo esse carinho que os torcedores têm comigo. E você falou no começo do Marcelo Ramos, o Cello, né? Então eu sou o Cello para muita gente. E o maior orgulho que eu tenho também da história como atleta é o orgulho também de ser uma pessoa do bem e que todo mundo respeita. Eu acho que do lado do Bahia, você era um cara que todo Bavi estava ali fazendo gol. Você tem contabilizado quantos gols em Bavis? Eu acho que foram 11 ou 12 gols. 11 ou 12? 11 ou 12 gols. Isso enquanto de 91 até 94. E né? olha que a gente jogava muitos Bavis, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é por aí, sei lá, de repente 20 e poucos Bavis. Eu acho que é uma média boa. Ótima marca. Porque não é fácil, né? Você fazer gol em clássico. Isso já veio muito também da base, né? Daqueles confrontos de sub-15, sub-17, sub-20, e aí era um misto de competência com... Eu não vou falar sorte, porque sorte é o trabalho, né? De repente pode ser um pouco de sorte também, mas eu acho que eu era muito decisivo e tinha uma concentração muito alta nos jogos que mais precisava. E realmente o Bavi era o jogo que eu me transformava, né? Tipo assim, esse jogo aqui
Claro que você não vai ganhar todos os jogos, mas é o jogo que eu vou dar vida. E às vezes não tá tão bem tecnicamente no jogo, mas está num nível de concentração alto para poder, quando aparecesse a oportunidade, aí eu fazia os gols. De 30 anos para cá, acredito que você tenha sido o maior artilheiro em Bavis, do lado do Bahia, do lado do Vitória, Ramon Menezes, que também, toda vez que tinha Bavi, ele batia o ponto, fazia o gol dele contra o Bahia. Era impressionante, né? Que falar de Ramon, né, cara? Ainda tive esse prazer de jogar com ele no Bahia, quando ele veio a primeira vez, né, por empréstimo do Cruzeiro. E depois, já no final de carreira, né, eu e ele no Atlético Paranaense, e o entendimento era, assim, perfeito, né? Que falar de Ramon, craque, uma pessoa simples, maravilhosa, merece estar onde está, nosso amigo, né? Um cara que decidia muito, né? Decidia muito, era camisa 10 que sabia fazer gols, não só de bola parada, e deitou e rolou. Como eu deitei e rolei no Bahia, no Vitória também, ele fez muitos gols. Logo o Ramon vai estar aqui com a gente, não está na rede. Ramon é irmão. Quando você começa a sua carreira, o pessoal de 88, bicampeão brasileiro, tá ali, se preparando para conquistar o título. Você chegou a treinar com eles, né? Cheguei. Na verdade, assim, Thiago, eu joguei a Copa Dente de Leite de 86 pelo time da minha rua, aqui na Vasco da Gama, Federação, né? E a gente chegou nas semifinais, eu sempre conto essa história porque foi um time montado assim rapidamente, né? Um menino de 13 anos, e a gente conseguiu com muita dificuldade, treinava nos campos de Várzea, Barris, todos os campos que tinha antigamente a gente treinava. Aquele campo dos Barris que existe até hoje. Que existe até hoje, ainda tem um lá, né? Acho que tinham 3 na época. Uns 3 ou 4. 3 ou 4. E começou um maior e outros menores. Ainda tinha uma quadra ali. Então a gente conseguiu chegar à semifinal contra o Bahia. E aí perdemos de 4-1, eu fiz o gol. E aí depois recebi esse convite para poder fazer o teste. Só que eu fiquei em 86, eu fiquei 6 meses só. E eu sempre digo, né, que por incrível que pareça, não era o que eu queria naquele momento, ser jogador. A minha visão era outra, querer estudar, querer fazer outras coisas. Só que nesse de 86 até 89, eu já estou jogando também futebol, jogando outros esportes, né, praticando outros esportes e jogando campeonatos de bairro, né, de rua, contra adultos, e acabei sempre fazendo muitos gols e sempre jogando de atacante. Sempre jogando de atacante. E aí eu retorno em 89 através de Bira Boiadeiro, né, que eu jogava no time dele, e ele muito amigo de Luciano Reis, o Lupa, né, nosso querido Lupa, que era o treinador do juvenil. E aí eu decidi retornar para o clube, e aí, não, pode levar o menino. Aquela época um pouco mais fácil para você retornar do que eu acho que é hoje, né? E quis o destino que com uma semana de treino no juvenil eu já estava fazendo muitos gols e estreando pelo time titular do Sub-17 em Pituaçu. Aí de 89 em diante, 2 anos depois eu já estava jogando no profissional, e aí comecei a treinar com essa galera aí treinar não, né? Observar, né? Que na verdade eu comecei a treinar ali no profissional em 90. Então 88, 89 ali a gente ficava olhando para aprender um pouco com esses caras, né? Com essas feras, Charles, Bobô, Zé Carlos, enfim, esse time que nos deu tanta alegria no campeonato de 88. Você chega a ser reserva naquele time de 90 que chegou à semifinal contra o Corinthians, não? Não. Eu comecei a 90, quando eu volto da Taça Rio, em janeiro, eu ainda vou completar 17 anos. Eu sou nascido em junho e aí eu comecei a treinar porque eu estava me destacando muito com uma idade abaixo, jogando no sub-20 com 16 anos. Então aí o pessoal ficava observando, eu treinava muito contra essa equipe de 90, mas não fui efetivado. Aí fui efetivado no time principal no ano seguinte, que foi 91. Aí de 91 em diante a história... Essa foto é de 92? Essa é de 93. 93. Essa é de 93. Reinaldo Aleluia. Marquinhos aqui? Marquinhos. Na esquerda, né? Marquinhos, um meia que veio do Paraná. Quem é esse entre você? É você, pô. Esse claro. Aqui sou eu. Você com a camisa 10. Joguei alguns jogos com a 10, né? Inclusive um Bavi, eu jogo com a 10. Eu faço um belo gol em cima de Dida, meu grande amigo. E esse aqui foi o meu... Naldinho Maritaca. Meu grande parceiro de ataque, né? O melhor que, assim, claro, joguei com outros, mas foi um cara fundamental na minha carreira, tanto dentro como fora do campo, e ele sabe que eu agradeço até hoje, que me posicionava
e falava para eu fazer a mesma coisa que eu fazia no Júnior, porque ele observava eu jogando no Júnior. Então isso é muito legal, né? E aí o entrosamento foi perfeito. Naldinho, que é autor de um dos gols mais bonitos da história do Bahia. Naldinho consagrou muito nove. Contra o Sport, né? Aquele gol de foi calcanhar, um gol fantástico de calcanhar. E era um fenômeno, porque tinha o quê? 1,59 m de altura. Era bom. Esses caras Osni da era moderna. Pode falar hoje, assim, né? Tipo, da questão do perfil, né? Do atleta, a gente até respeita, né? Nós somos de outra época, mas o Naldinho era muito rápido, muito inteligente e muito bom de bola. O Naldinho é um cara que ele não só servia, mas ele abria espaço, ele se movimentava muito. Podia jogar do lado esquerdo, de ponta esquerda antigamente, ou de ponta direita. Então encaixou bem assim com o Naldinho, né? E aí foram muitos gols e muitas jogadas, principalmente em Bavis. Do time de 94, já estiveram aqui o Jean e o Wesley também. Quero que você me conte uma história marcante daquele 7 de agosto, né? 7 de agosto de 1994. O famoso gol de Haldinei. Gol de Haldinei que o Marcelo, eu ia separar essa imagem, mas eu disse, não precisa não. O Marcelo, quando o Haldinei corre pro outro lado, aquele lado das Gerais, e você corre pra torcida do Vitória e mostra a genitália. Sim, assim, foi um ato errado de momento ali, né? Te deram bronca depois? Meu pai foi o primeiro a me dar bronca, foi? Porque meu pai não foi essa educação que eu te dei, não interessa o momento que você estava vivendo dentro do campo. Sérgio Panão bravo, um Vitória, né? Mas não foi por isso, né? Ele ficou muito feliz com o título, mas pela questão que isso não existe, né? Apesar de ter 21 anos... Hoje em dia você seria expulso, teria sido suspenso pelo STJD. Claro que o torcedor do Bahia, aquele apaixonado, fala que legal, não sei o que, tal, essas coisas, foi muito bom você ter feito aquilo. Podia. Mas assim, foi um momento, né, Thiago, assim, de nervosismo, até de maturidade também, apesar de já estar jogando no time principal há muito tempo, mas pelo momento da situação, que não justifica, e mais uma vez em público pedir desculpa e peço aqui também, porque isso não é o futebol e não é a minha educação, mas assim, eu dei um azarzinho porque não foi para Haldinei, né? Você foi a câmera não foi para ele. E acabou eu passando ali, fazendo esse gesto horrível e xingando também todo o banco do Vitória. Esse ano de 94, uma história assim que que foi muito difícil esse título, né? Todos sabem que nós perdemos 2 vezes de 4-0 para o Vitória, né? Então você perder 2 vezes, né, no mesmo campeonato, é aquela questão de a torcida ficar com muita bronca, da gente não ter que sair de casa, não poder sair de casa assim para fazer as coisas do dia a dia normais, assim. Então, Vitória foi intitulado Brinquedo Assassino. Vitória foi intitulado. Então, assim, por isso que foi um ano diferente. E depois, né, a gente começou a se acertar com a chegada de Joel Santana. A gente fez outros Bavis que a gente ganhou muito também do Vitória, 2-1, e eu sempre fazendo gols, 1-0. Mas a história legal é assim, que quando o Joel chega, ele ajeita não só o time, mas o ambiente também, né? Ele traz também uma renca de jogadores do Rio de Janeiro. Muitos jogadores, assim, né, de qualidade. Olaria. Serginho, acho que veio do Itaperuna. Israel, Maciel, NBA, Adivaldo, zagueiro. E aí encaixou beleza ali também o time. Mas a história bacana é que a gente se reúne numa barraca de praia, lá em Itapuã. Eu sempre falo do meu amigo Enio, até hoje, dono da barraca, um baiaço, que a gente falou, a gente precisa fazer uma reunião entre a gente. Mas onde? Uma coisa informal, né? Informal, o grupo todo, né? Certo. Todo mundo. E aí marca na barraca de praia ali, em frente ao farol de Itapuã. Pô, quando a gente chega uns 30 caras, né? O Enio fala assim, caramba, o time todo do Bahia tá aqui. Não tem cerveja pra todo mundo. Pô, Thiago, caramba, mas até os que não bebiam iam, né? Foram também, né? Porque era pra ir todo mundo. E aí acabou a reunião, a gente conversou bastante. Conversamos, velho, o negócio tem que virar essa chave aí, porque senão a gente não continua no Bahia e a batata vai assar, porque a torcida não vai perdoar a gente. Finalizou, todo mundo ficou. Eu lembro que Serginho ficou, Serginho era um cara muito tranquilo, lateral esquerdo. E aí começou, hipercampeão, aí Enio, o dono do bar, falou assim, esses caras vão embora, né? Só que no outro dia era folga.
E aí, porra, caramba, quando os caras de fora começaram a ver aquele barzão de Itapuã e tal, não sei o que, a barraca sair daquelas roscas, cerveja, vamos ficar aqui na resenha. Eu sei que depois dessa reunião, claro, né, o futebol ele não é assim, mas eu sei que depois desse dia a gente quase que não perdeu no Campeonato Baiano, ganhou praticamente todos os jogos. E aí Joel falou assim, eu quero saber onde é essa barraca que vocês foram, que deu tudo certo na reunião, que eu também vou querer ir lá. Mas aí depois que a gente foi campeão, aí ele foi lá também. Acho que o momento da virada é um 1-1, que você faz um gol e Dourado faz pro Vitória. E aí depois começou uma sequência assim, 1-0, 2-0 do Bahia. E aí a gente também começa a ganhar das outras equipes, né? Acho que a Camaçari ganha. Isso, Camaçari ganha um turno. Ganha um turno, né? Então a gente começa a vencer os jogos, ganhar confiança. E aí papai Joel fala, agora é hora de dar uma seguradinha, né? Segura, vamos com tudo, profissionalismo, claro, para poder a gente tentar ganhar esse campeonato. E aí acaba com esse gol de Raudinei no último minuto, mas foi uma virada de chave muito grande, porque todo mundo focou, né? Todo mundo falou assim, ó, velho, a gente pode até perder, porque isso é futebol, mas a gente vai perder dando a vida, correndo muito, e foi o que aconteceu. Deus abençoou ali Raudinei, poderia ter chutado para fora e o Vitória seria campeão. É um lance que são coisas do Bahia, como a gente fala, mas teve uma mudança de atitude desse grupo que foi, assim, fantástico. É claro que o futebol é muito dinâmico, você já deixou o futebol desde 2011, né? 2010. 2010, e de lá para cá muita coisa mudou, sim, né? A forma de tratar o futebol, os esquemas, comissões técnicas, sim, aprendizado. O Joel tinha uma coisa de falar a língua do jogador, sim, de ser técnico boleirão, sim, tipo Vanderlei Luxemburgo. Qual a diferença? Tem uma hora que esse técnico boleirão, ele faz falta, porque hoje em dia a gente vê tudo muito almofadinha, né? Eu trabalhei com muitos, assim, nesse estilo, muitos não, alguns nesse estilo de Joel, né? Tipo assim, mas se você não tiver, você pode até ser boleirão, mas se você não tiver conteúdo, não tiver treino, não tiver essa questão tática, essa questão de posicionar, de orientar, aí eu acho que não vai muito também, porque o próprio jogador fui jogador, mas jogador é bem complicado. Ele mesmo fala que o treinador é fraco, ele mesmo fala que é só boleirão, que não sabe nada, principalmente o que não está jogando. E Joel tinha conteúdo, tinha muito, né, da questão de não só abraçar a gente como filho, mas como também do dia a dia, né, dos treinamentos, da questão de posicionamento, de ver o jogo, né, como ele é um treinador vencedor, né, cara? E aquela pranchetazinha, quando ele botava assim no intervalo, no treino, que ele começava a mexer. Claro que quem resolve o jogo é o jogador, mas a orientação dele, de poder posicionar a equipe e saber conversar, ele foi um dos treinadores, assim, do Bahia, para mim foi, assim, o mais importante. E você deve ter pego muito treinador que, sim, tinha fala bonita, né? Sim. Não xingava, tratava o jogador de uma forma mais... sem ser tão paizão, mas sim, que não dava certo. E né? O próprio Joel não era nem de xingar, né? Assim, era o cara que ia na mãe, ele sabia, né? Ele sabia com quem ele... A forma de poder conversar com o Marcelo Ramos, com o Pitbull, com o Wesley, com o Jean, né? Com o Romário. Imagina esses caras, né? Imagina esses caras. Eu falo do Bahia porque... Tipo, eu tenho uma natureza, eu sou assim do meu jeito, o Wesley tem a dele, Jean tinha a dele, assim, Odemilson, Maílson, o próprio Raudinei, né? Então, assim, eu acho que absorveu bem essa questão da questão do Joel, principalmente na chegada dele, quando ele já chega, acho que na semana do Bavi, se eu não estiver enganado, já vai para Fonte Nova, já mostra a cara, né, para poder, se fosse outro, falar, vou ver o time aqui de cima, né, das tribunas e vou começar a treinar depois. Não, ele já foi pro jogo do Bavi, ele já foi logo pro vestiário. Tem alguma história no vestiário daquele dia, ou da concentração? É verdade mesmo que o Raudinei falou, que alguém falou, Raudinei, é você que vai fazer o gol do título? Assim, eu não lembro assim, mas pode ter acontecido, ele falou, deve ter acontecido sim, né? Raul é um cara, assim, fantástico, um caráter impressionante. Mas o próprio intervalo, né? O próprio intervalo desse jogo de 1-1, o vestiário foi bem assim, um pouco tenso, né? Porque a gente começa o jogo tendo perde de 1-0, tendo situações de gols.
e a gente joga pelo empate e não consegue marcar. Eu lembro que eu tive situações para fazer, não fiz, acho que o Wesley... Aquele jogo, o placar moral daquele jogo é 3-3. Né? Seria tantas chances, né? E aí, Zé Roberto também, acho que tem chance incrível. No primeiro tempo. Não sei se Paulo Emílio, mas a gente poderia Fabinho perde pro Vitória. Aí já Alex vai pro intervalo, né, Thiago? Pô, com aquela Idão faz o gol. E aí já vai tenso, né, pro intervalo. E aí é o momento que ele pede para poder... Não quero que antigamente vestiário era tanto treinador, né, presidente, diretor, todo mundo conselheiro, todo mundo quer dar opinião, quer falar alguma coisa, mas não é quem vai falar é o treinador. E ele foi muito feliz. Eu lembro que ele, não, eu quero só eu e meus soldados. Quero ninguém aqui, tipo assim, né? E aí falava com o Melo, o preparador físico, Melo, não deixa ninguém entrar e tal, não sei o quê, que eu quero concentrar os meus garotos aqui e tal. E aí orientou o time, e claro, o futebol, e aconteceu essa situação da gente ganhar no último minuto. Como você falou, a gente vai para cima, porque tem que ir para cima, para poder mais ordenado ali, né, na questão tática. Mas assim, o Vitória era para ter matado o jogo. Era para ter feito 3-1, 2-1, Fabinho entra. Alex Alves também perde um gol. E quando você perde assim num clássico aí, você dá chance pro adversário. Então assim, foi um jogo atípico mesmo, um jogo que o torcedor nunca vai esquecer. E o engraçado é que a gente não tinha essa jogada de alçar, de esticar a bola, né? No caso, o Missinho pega a bola, a gente sempre tocava a bola para poder... Mesmo com o gramado... É uma jogada muito louca. Mesmo com o gramado ruim da Fonte Nova, a gente tocava, porque... Adivaldo dando cabeçada no meio campo. Já tava lá no desespero. Aí eu acho que é Adivaldo ou Souza que toca. Adivaldo e Souza, né? E ela acaba... eu faço o movimento e acaba caindo na perna esquerda de Jaldinei. Então, assim, era para ser, mas... É um dos gols mais importantes, assim, um dos títulos mais importantes, apesar de ter conquistado Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, mas esse título para mim foi muito marcante por tudo que envolveu, né? Esse ano de 94. Tem uma imagem de você saindo de cueca, né? Tomaram tudo seu, né? E era... Meião, chuteira, camisa, calção. E eu já tinha sido artilheiro do Campeonato Baiano de 93 e campeão também. E essa questão da antiga Fonte Nova dá muita saudade dessa questão que você perguntou, né? Dá muita saudade porque a torcida invadia, né, cara? A torcida invadia e eu só saio de sunga e pode levar chuteira. Só tem essa mesmo, mas pode levar. Porque você ganha o título, né? Então tudo é festa, né? Deixa a sua curtida no nosso Tá Na Rede. Se inscreve porque toda quinta-feira tem episódio novo aqui no YouTube. O Marcelo Ramos, jogadores baianos, é impressionante. Sempre tiveram uma tendência a dar certo no Cruzeiro. Principalmente ali nos anos 90, quando você foi para lá. Tem Dida, Alex Alves, Charles um pouco antes. Mais tarde Jorge Wagner, Leandro Domingues também. Alexandro, que não é baiano, mas se destacou no Vitória e depois foi para lá. Marcelo Moreno. O que acontece? O clima é parecido, o torcedor mineiro é parecido com o torcedor baiano. A pressão existe. Sim. Como Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, Inter e Grêmio, mas não é nada parecido com o eixo Rio-São Paulo, né? Que são 4 grandes. Isso daí ajudou a vocês todos. A você também foi sucesso no Cruzeiro? A minha adaptação, no começo até foi difícil, né? Porque eu chego numa expectativa muito grande da imprensa, da torcida, porque... Eu fazia muitos gols aqui no Bahia e todos achavam que eu já ia chegar, tipo, meio que destruindo, né? Fazendo muitos gols. E não acontece no Campeonato Mineiro. Você chega pro Campeonato de 95, 95. Né? Eu chego em janeiro de 95, a gente perde o título pro Atlético Mineiro. E eu faço poucos gols no campeonato. Acho que 8 ou 9 gols no campeonato. Que era muito pouco, na época, muito poucos gols, né? Até porque o campeonato os estaduais eram maiores. Mais jogos, né? E aí veio toda essa desconfiança, a torcida do Cruzeiro vaiou muito, pediu para voltar para a Bahia, que bom seria se esse Marcelo voltasse para a Bahia. Caramba, mas assim, foi bem difícil, Hoje é legal, né, assim que eu falo, contar a história, né, do que eu tenho no Cruzeiro, mas o início foi bem difícil, Thiago. Quem era o time do Cruzeiro, né? Era Paulo César, Balu? Não, já tinha saído, Dida já estava. Paulo Roberto, lateral direito, que jogou no Grêmio, no Vasco. Tinha Nonato. Ainda Ricardinho, Belete subindo.
Já era uma base boa pro time de 96, Careca, 97. Lembra Careca? Careca, sim. Que jogava muito. Meia, que jogava com meião arriado. Jogava com meião arriado. Tinha outros jogadores também, de muita Paulinho qualidade. McLaren? Eu acho que Paulinho chega depois, né? Pro brasileiro. É aí que dessa questão do baiano lá dar certo, assim, é muito do futebol mesmo, né? Agora, claro que BH é mais próximo de avião. Se bem que antigamente a gente descia em Ilhéus para depois fazendo uma escala para depois ir para BH, né? Uhum. Mas, assim, o ambiente, o clima, à noite 95 já fazia ainda muito frio, né? Mas as pessoas, assim, acho que tem muito isso do mineiro com o baiano, né? Até fora do esporte, até fora do futebol. Mas, assim, eu fui conhecendo pessoas também, fora da toca. Eu tive muita força também do seu Enio Andrade, que eu sempre vou citar ele nas minhas entrevistas, que todos queriam me emprestar, porque o Cruzeiro me comprou em definitivo, e ele foi quem me segurou, que falou que já tinha me visto jogar algumas vezes pelo Bahia, e que sabia da minha capacidade. Enio Andrade é da Escola Gaúcha de treinadores. Nonato, lateral esquerdo, Paulinho McLaren e outros atletas daquela época foram importantes na minha cabeça também. Não, você não vai ser emprestado, você vai ficar aqui com a gente, o treinador te quer, você é bom jogador, você faz gol. E muito jovem, né? Minha primeira saída, né? Tinha Douglas também, o Lourinho? Douglas foi antes, antes um pouquinho. Aí eu fui absorvendo e vamos treinar, e aí começa o Brasileiro de 95, eu sempre vou contar essa história, porque na segunda rodada tem esse jogo contra o Corinthians, a primeira rodada eu fico no banco, lembra de Luiz Fernando Flores, né? O baixinho. Sim, claro. jogou demais, gente boa demais, jogou no Bahia. Eu acho que Luiz tem uma lesão, ou é expulso, eu não lembro exatamente. E aí é que entra seu Enio. Porque jogava Luiz Fernando, Paulinho McLaren e Roberto Gaúcho. A Roberto Gaúcho também jogou aqui. Jogou no Vitória. E aí seu Enio entra nessa questão da forma de eu jogar com Paulinho McLaren e Roberto Gaúcho. A gente vai treinando, e é um jogo importante, apesar de ser segunda rodada, a gente vai jogar contra o Corinthians. E aí é a mudança de chave na minha vida no Cruzeiro. A gente ganha de 2-0, eu faço os 2 gols. E o meu primeiro gol é com 14 segundos de jogo. E isso é um gol de cabeça assim, muito bonito. E o segundo ainda é mais bonito ainda. Dentro do Mineirão eu driblo o Ronaldo e faço o gol. E dali em diante... Ronaldo Giovanelli, né? Que hoje é comentarista, né? Que é comentarista. Desse dia em diante, só alegria, pai. Só alegria. Só você vai falar isso, só alegria. Os números do Marcelo no Cruzeiro. 361 jogos. 162 gols. 6º maior artilheiro do clube, à frente de gente, Joãozinho, à frente de Palhinha, né? Muitos caras que... Acho que até de Tostão. Tostão não foi? Não, Tostão é o maior goleador, tem de Seu Lopes, mas só de estar nesse bolo aí já estou feliz demais de ter muitas fotos dentro do CT, muitas homenagens. Toda vez que tiver uma homenagem, você vai estar lá, certamente. E aí né? a gente vai destrinchar aí essa história, mas eu sou muito grato assim a muitas pessoas, muitos treinadores, muitos jogadores e a minha capacidade também, né, claro. E o gol mais importante, sem dúvida, foi aquele da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? No antigo Palestra Itália, Parque Antártica lá. Vocês estavam totalmente desacreditados que o Palmeiras tinha um timaço, né? Repleto de craques. Quando eu até chegar esse jogo, aí eu ainda sou o 3º artilheiro do Brasileiro de 95, e aí 96 o Campeonato Mineiro, aí eu já faço 23 gols. Né? E na Copa do Brasil eu faço mais 7, inclusive esse gol do título. Então eu já estou no meio do ano com 30 gols, né? Em 6 meses já faço 30 gols. São 162, tem gol de tudo que é jeito. Gols, praticamente a maioria das finais que eu joguei, eu fiz gols. Eu fiz gol do maior público do Mineirão, gol do título, eu fiz gol na final da Copa Sul Minas, eu fiz gol na final do primeiro jogo da Copa do Brasil, eu fiz o gol da final da Copa Ouro ou Copa Master da Supercopa. Mas esse é diferente, né, Thiago? É diferente porque a gente eliminou muitas equipes de qualidade. Corinthians, Flamengo na semifinal, Vasco, a gente ganhou do Vasco de 6-2 em São Januário.
nosso time era muito bom, Levi Coupe montou um elenco assim muito forte, mas o Palmeiras era diferente. Era diferente. A gente tinha jogador bom demais, mas a gente tinha Dida, né, cara? A gente tinha Nonato, a gente tinha Ricardinho, Palhinha, Roberto Gaúcho, Fabinho, volante, Gelson Baresi, Vitor, lateral direito. Então não era qualquer time também, né? Mas o Palmeiras tinha Cafu, tinha Rivaldo, tinha Luizão, Flávio Conceição, tinha Djalminha. Que é isso? Então, assim, os caras fizeram mais de 100 gols no campeonato, só no Campeonato Paulista, né? E o primeiro jogo é 1-1. Luxemburgo, treinador, né? Luxemburgo. O primeiro jogo é 1-1 e eu faço o gol de cabeça, só que o gol antigamente, o Palmeiras jogava por 0-0. 0-0 eles eram campeões, né? E com 5 minutos eles fazem 1-0. Era o regulamento da Copa do Brasil, gol fora valia 2. Isso. Né? E aí com 5 minutos, o Luizão faz o gol, mas a gente mantém o nosso jogo. Eles fizeram muitas jogadas, construíram bastante jogadas, mas não fizeram os gols. E Dida estava numa noite assim, sei lá, todos estavam, mas Dida estava demais, pegando até, não passava nada. Eu acredito que a pressão em cima a cobrança em cima de você era maior porque você precedia 2 jogadores que arrebentaram no Cruzeiro. Um por pouco tempo, porque logo foi embora para o Barcelona, que foi o Ronaldo Fenômeno, e antes o Charles. Foi PSV. PSV primeiro. Charles tinha sido, o Charles tinha sido campeão da Supercopa e jogou muito lá também, né? E assim, a questão de Ronaldo, quando eu chego em 95, ele já tinha saído, acho que no meio do ano, depois da Copa. Saiu logo depois Só que da Copa. Não teve um outro centroavante, né? Até aquele momento que tivesse essa condição. Pô, também substituir o homem é qualquer um, né? Ainda era um menino, mas... mas eu bato a resenha com os caras lá em Minas. O Ronaldo é um fenômeno, mas quem jogou mais no Cruzeiro foi eu, que eu joguei mais tempo e ainda fiz mais gol que ele, né? Mas assim, claro que é brincadeira, ele era demais, hein? Então esse gol da Copa do Brasil, ele foi assim, da forma que foi, o torcedor até hoje vai falar desse gol, que nos credenciou a Libertadores de 97 e a gente conquista também a Libertadores. Mas é aquele jogo que ninguém pode ir para campo achar que já tá perdido, né? Você tem que acreditar até o final, ter competência também. Tivemos 3 chances no jogo. 3. Uma, Roberto fez o gol de empate. A outra, Palhinha, quase faz um golaço de cavadinha, né? Que o Veloso faz a defesa. E esse lance meu que eu toco no Roberto e aí Roberto... Chegou bem encostado na trave, assim, Roberto, né? já dá a tapa assim, acho que era o Sandro Blum, e eu já dou o pique, porque eu já tô desgastado mesmo, né? Fisicamente, o lado psicológico, tem que voltar para marcar, tem que ajudar, porque até então tava indo para os pênaltis. E aí ele cruza, não pega bem na bola, aí o Veloso perde o tempo da bola e sobrou pro Marcelo, que não era nem Marcelo Ramos, sobrou pro Marcelo, que eu faço o gol e aí pronto, ali define o título. Eu ia te perguntar isso também. Você se torna Ramos por causa de que Marcelo? Aquele Marcelo do Bahia? Jean. Ah, do Marcelo de Jean, zagueiro. De Jean. Aí já é 98. 97 ainda é Marcelo, só Marcelo. E aí Marcelo de Jean chega, aí a imprensa, vamos deixar Marcelo de Jean e Marcelo Ramos. Beleza? Falei, pô, beleza. Foi até melhor, porque Marcelo é um nome muito... Hoje em dia tem Marcelo para tudo Marcelo para tudo que é lugar, né? Então, assim, aí marcou o Marcelo Ramos na história. Na verdade, eu lá não sou nem Marcelo Ramos, né? É o Flecha. É o Flecha Azul. Ah, então, cara, eu sabia desse seu apelido lá em Flecha Azul. Cruzeirense. Tem um Carrasco aqui, né? Dos Bavis. Carrasco dos Bavis. Lá o Flecha Azul e Santa Cruz, o Matador do Arruda. Você chega a jogar com o Ronaldo na seleção de base? Seleção brasileira de base? Não, né? Porque eu sou convocado aqui para o Sub-20, que vai eu, Rodrigo Chagas, Alex Alves, Paulo Isidoro, Emerson Zagueiro vai também, que é a geração ali de 73, 74, né? E Ronaldo é de 76. Então a gente vai disputar um torneio, mas ele é mais novo, né? Então ele não estava nessa seleção. Aí quando eu tenho a minha única convocação para o time principal, é esse jogo aqui na Fonte Nova, Brasil 2, Uruguai 0, 2 gols de Ronaldo, só que a gente só treina, né? Eu não chego a entrar no jogo. É o jogo que o Ronaldo faz xixi Não lembro. Eu acho que é esse o jogo que ele... Não, é um jogo das Olimpíadas que ele fez. Eu sei que é Bebeto e Ronaldo. Aí eu realizei meu sonho já com 20 de ter ido para a seleção, de estar ao lado do meu ídolo, né? Que Bebeto sabe que ele é meu ídolo no futebol. E estar ao lado de Ronaldo, né? E o outro atacante era Sávio.
estavam vivendo um momentaço também, jogando muito. Marcelo, você fez parte do cast de dezenas de jogadores baianos que foram empresariados pelo Antônio, do Antônio Tilemon, do Antônio Gustavo, do Terceirinho, né? Eles souberam conduzir com excelência a sua carreira e de tantos outros. Tem algo que aconteceu na relação que você se arrependa ou eles sempre tiveram um comportamento muito correto com você? Não, eu tenho muito orgulho. Eu tenho uma amizade com todos eles até hoje, né? Às vezes não se fala tanto assim, mas o respeito é mútuo, assim, a gente tem muita história, né? Eu sou o primeiro jogador, né, Thiago? Primeiro jogador da história da Antônio, né? Esse é o primeiro? Sou o primeiro jogador. Eu acho que o Wesley é o segundo. E a minha relação com o Guga, com o Tilé. Terceirinho também tem a relação, mas é porque o Terceirinho chegou depois, né? Mas quando a gente se encontra, tem muito respeito. Assim, Antônio foi muito importante na minha vida, porque era uma época que, assim, a gente só queria jogar, né, velho? A gente só queria jogar e tinha que ter essa ideia de poder ter algumas pessoas para gerir a nossa carreira. Inclusive, essa ideia é de um cara que infelizmente não está mais entre nós, que é o meu cunhado, Antônio Glorisman, que também era Antônio, né? E teve essa conversa com o Guga, com o Tilemon, da questão de poder ter uma pessoa para gerir a carreira do Marcelo, que estava se destacando muito. Então, assim, me emociono porque Glorisman, casado com a minha irmã, meu cunhado, e assim, Guga mesmo tem muito orgulho, né, de poder falar isso, como ele, né, teve essa questão de poder, enfim, ter essa ideia de poder montar essa empresa que graças a Deus é uma empresa que, como você falou, tantos jogadores que passaram, jogadores de qualidade, e tantos que tem até hoje, né? Dessa questão de ser uma empresa sólida, de ser uns caras honestos, né? Corretos. Então isso é muito importante. A gente sabe que o meio do futebol é muito complicado, né? Mas esses caras aí eu não tenho o que falar. Muito respeito, e eles sabem, né? Que quando a gente tem a oportunidade, eu acho que foi esse ano que eu fui no aniversário de 30 anos da Antônio, ou foi ano passado, e a gente se reuniu, bateu o meu papo, muitas histórias. O Tilemon viajou muito comigo, só não ia para fora do país, mas todas as viagens que a gente fez para Japão, Holanda, Guga do meu lado, sempre tentando resolver as situações, e tantas outras equipes, né? Porque a gente só tem que jogar, deixa os Eles caras... continuam empresariando os jogadores? Continuam. Então, assim, muito bom ter tocado nesse assunto, porque a gente às vezes fala muito dos companheiros de ataque, dos treinadores, né, era um da torcida, né? É um cast, e né? É bom você falar também, realmente, bom você falar dos caras, bom você falar da equipe, né? Todo esse pessoal que a gente trabalhou e às vezes até a gente se passa um pouco de só falar... o nome da secretária da Antônio, que era uma fofa, rapaz. Era uma fofa. Depois você lembra aí, que me mandar um beijo pra ela aqui. Sim. Pode estar acompanhando. Claro. O Guga também. Claro. Né? Lembrar o Galego ali vai lembrar da... Bom, aí você deixa o Cruzeiro e vai pra Holanda. Sim. Seguindo os passos do Ronaldo. Jane, né? Jane. Pronto. Jane, um beijo. Beijo, Jane. Super simpática, rapaz. Sempre foi uma gentileza com a gente. Sim. Aí você vai para esse clube aqui. Essa camisa não foi do Marcelo, Sim. Foi do amistoso do Vitória contra o PSV da Holanda em 2010. O Cássio, goleiro do Cruzeiro hoje em dia, que me deu essa camisa. De um lateral da holandês, o Kronkamp. Linda essa camisa do PSV. Aí você vai pro PSV da Holanda, seguindo o rastro ali, a trilha do Ronaldo. E do Romário também, que tinha ido pro PSV anos antes, 86, 87. Final da década de 80. Tinha cobrança ali também em cima disso? Que você seja o Romário ou o Ronaldo, eu acho que suprir. Eu acho que não, assim. Eu acho que eu não me via tanto assim nessa questão de... Porque os caras são fora da curva, né? Então, assim, eu ia fazer o meu futebol da forma que eu sempre joguei, nas minhas limitações, das minhas capacidades, né? Da forma que eu entendia o jogo como centroavante. Mas foi uma experiência, assim, Thiago, marcante para mim, poder seguir o caminho desses caras, apesar de que os números são bons em relação a jogos e a gols que eu fiz lá,
Mas o meu final de temporada de 96, 97, eu já não estava realmente jogando muito bem. De repente, a adaptação, sei lá, a questão da forma de jogar. Mas assim, O frio. O frio foi... Atrapalhou um pouco, mas... Relação interpessoal. Mas com o tempo você também vai se acostumando, né? Você sabe que você vai para um país que uma hora o bicho vai pegar nessa questão. Mas eu não me arrependo de ter retornado para o Cruzeiro, não porque eu construí essa história no Cruzeiro. Porque o momento do PSV, você já pensa logo, pô, daqui eu vou para Espanha, Itália. O pensamento era de seguir o contrato com o clube e tentar, né? Todas as pessoas me falavam, o primeiro ano sempre é um pouquinho difícil, a adaptação, você é muito jovem. E aí, só que quando chega no final da temporada, nós somos já campeões, né? Holandês, né? Com 3, 4 rodadas antes de terminar, contra um Ajax que estava ali na cola com jogadores só de seleção. Mas eu não me via no momento apesar de poder vir de férias e voltar e já com uma adaptação melhor, né, já entendendo o que é o futebol holandês, mas eu não sentia uma vontade assim do treinador. Aí foi uma coisa minha, assim, eu acho que esse cara não vai treinador querer... holandês, Marcelo? O Dick Advocaat. Mas assim, ele foi super legal comigo, falou que eu não iria jogar, ia vir outro atacante, mas eu não via assim, tipo assim, eu vou ficar aqui treinando por treinar. Tipo, ou eu vou para um time menor aqui da Holanda, ou eu vou para uma outra equipe, e ao mesmo tempo pensando em não voltar para o Brasil para dar sequência na carreira na Europa, porque de repente você vai para uma outra equipe, começa a fazer gols, aí você pode até voltar para o próprio PSV. E fui campeão da Copa da Holanda, o campeonato holandês, como falei. Foram 18 jogos como titular. Você foi emprestado ou vendido? Eu fui vendido. Vendido mesmo. Aí foram 18 jogos e 11 gols. Mas eu fiz no total lá 20 gols, com jogos de pré-temporada, né? Aí alguns clubes do Brasil ligando, Antônios, né? O próprio Guga ligando. Fica aí e tal, mas tem esse time aqui, tem esse time aqui que te quer, você saiu daqui bem. Velho, aí quando falou Cruzeiro, aí eu balancei. Aí quando falou Cruzeiro, eu falei, caramba, voltar pra BH. Você já tava meio que instalado Paulo em BH, Autuori, né? querendo, treinador querendo, os companheiros ligando, e a gente não podia demorar na ligação, porque antigamente ligar era muito caro. Pô, vem que tá legal. A gente classificou aqui na luta, aqui na Libertadores, a torcida gosta de você e tal. E aí pronto, aí Guga vai no papel e tal. Antônios, né? Velho, o presidente te ama aqui, velho. Você vai até ganhar mais aqui do que no próprio PSV, que antigamente não tinha essa questão de você tá na Europa e você tá ganhando muito mais lá do que aqui. E não era assim nessa questão do meu contrato de empréstimo. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu vou, velho. Eu acho que eu vou. Aí a família na época, né? Vamos entrar de férias e depois você volta, não quero voltar a ficar no Brasil. Que isso pesa muito a decisão na época da família. Aí eu falei, não, eu vou abraçar essa causa e eu vou mostrar que eu tô jogando bem. E se tiver que ficar no Cruzeiro, eu fico. Se não tiver, eu compro o meu contrato no clube e volto pro PSV, eu vou para outra equipe. E aí, Thiago, aconteceu que eu assinei o contrato com o Cruzeiro e o próprio Paulo Autuori falou que eu voltei outro jogador, taticamente, fisicamente, que eu vou ter um jogador, tipo... uma obediência tática. Mais competitivo. Isso em 11 meses de PSV. Quer dizer, o próprio treinador, quando começou os treinamentos e os jogos, viu que eu estava diferente. Enfim, e aí eu decidi o Campeonato Mineiro. Eu falo decidi porque eu fiz o gol. A gente ganha a Libertadores. E aí Zezé falou assim, você não vai voltar mais para lá. Eu falei, pô, eu vou fazer o quê? Aí comprou de volta. Então não tive nem tempo de voltar para lá para ver se eu ia dar certo, se eu ia conseguir jogar, ou se eu ia para uma outra equipe da Europa. Aí sentou a Antônios, e aí o presidente falou, eu vou comprar você de volta. Eu falei, pô, beleza. Eu poderia falar assim, não, eu quero voltar, né? Mas aí ele falou que ia comprar e eu acabei retornando, e a passagem no PSV foi muito boa assim, mas não foi o que era o esperado. Você considera as suas melhores experiências no exterior na Colômbia, no Atlético Nacional e no Japão? Japão,
No Nagoya também, quando eu chego, que o Wesley tá lá, ainda um pouquinho de dificuldade. Aí você tá em casa. Um pouquinho de dificuldade na questão da correria do jogo e tal. Os 2 primeiros meses ali, ainda jogando, mas não fazendo jogo tantos mais gols. Mais lento ou mais veloz? Mais veloz. Mais veloz, mas não com todo respeito na época, não tanta inteligência, técnica, assim, né? Tanta técnica. Claro que jogadores japoneses muito bons, também tinham alguns muito bons. Só que você pensava uma coisa, você ia e era uma outra jogada. E quando eu chego, o treinador brasileiro é demitido e entra um japonês. Então eu fui me adaptando. Aí o Wesley, em casa, fica tranquilo que você não é burro, né, miséria? Que ele fala, você não é burro, né? Porra. Então aí, com 4 meses depois do Nagoya, eu desandei a fazer gol. Eu, o Wesley, já entrosado, fisicamente muito bem. Lá no Japão só foi o Nagoya? Nagoya. Aí quando eu termino o contrato com o Nagoya, aí chega um treinador esloveno, mas eu bem. Se eu tivesse mal, como eu estava no PSV, não, eu estava jogando muito bem. Só que aí quando o treinador esloveno chega, que eu faço gols com ele também, ele já tinha pedido um jogador dele, do país dele. E aí eu retorno, Cruzeiro. Pronto, aí depois de 2003, no Sanfrecce Hiroshima, já estava adaptado, desandei a fazer gols e o time subiu para a primeira divisão. Então, Japão e Colômbia também eu joguei muito bem. Na Colômbia, poucos jogadores brasileiros passaram por lá. Recentemente, acho que até mais, mas... Eu acho que no Atlético Nacional só dois brasileiros. Só dois, assim. Aí teve o convite de Aristizábal, que ele é de lá, de Medellín. Você jogou com ele no Cruzeiro? Joguei com ele no Cruzeiro. Ídolo. Vem pra cá, você vai ver como é essa torcida aqui. Aí aquela questão, poxa, eu vou pra Colômbia e tal, com todo respeito, não passa nada aqui. A gente vai jogar a Libertadores, você vem pra cidade. Qualquer coisa, se você não gostar, rescinde o contrato e volta. Pô, fui pra lá, fiquei 1 ano, queria ficar mais. Só que, tipo assim, não é como o Nacional é hoje. Né? Não tinha salários, assim, altos, isso é 2005. Venho contra o Palmeiras aqui, Libertadores, faço um gol. Mas aí eu retornei depois, no final do contrato, mesmo jogando bem, eu quis voltar pro Brasil. Engraçado que você nunca jogou no futebol carioca, né? Só no Madureira. Joguei no melhor time do Rio, Madureira. Mas nunca teve Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, ninguém teve atrás de você? Aí assim, eu não lembro muito assim, Thiago, mas eu lembro muito, claro que eu fui pro Palmeiras, fui pro São Paulo, fui pro Corinthians, mas aí só mesmo o Guga, o pessoal da Antônio, pra saber, porque se teve, eles não me falaram, assim, eu não lembro de Botafogo. Vamos falar desse giro em São Paulo, e até relembra os times que, os elencos. A começar, o primeiro em São Paulo foi o Palmeiras. Eu lembro o elenco do Palmeiras e sua performance, seu desempenho Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, a gente perde pro Boca na final, mas assim, foi um pouquinho final legal. De 2000? 2000. Um pouquinho melhor, porque a gente tinha sido campeão em 99. A gente elimina o Corinthians, né, por pênaltis, inclusive eu bato um pênalti. Elenco. Marcos, aí tinha Rogério, desfeito, aquele time que foi campeão da Libertadores. A Parmalat ali já era, acho que o último ano, se eu não estiver enganado. Rogério, lateral direito, tinha Nenê também, o lateral direito, aí era Argel, Roque Júnior, a zaga, tinha Argel Fuchs, treinador agora, Juninho Nagata, aí jogou Galeano, Sampaio, Alex. Eu joguei algumas vezes de meia, mas jogar aí... com o Alex deve ser fácil, né, Marcelo? Não, era difícil pra caralho. Loucura, Thiago. Loucura, velho? Até nos treinos? Loucura. É um absurdo, né? Aí tinha Pena, que é daqui de Vitória da Conquista. Pena, atacante. Aí atacante tinha Asprilha, Basílio, Euler. Eu tinha um atacante chamado Luiz Cláudio. Tinha um time muito bom. Era muito bom o time. Só que a gente, infelizmente, perdeu o título. Mas, assim, era muito bom esse time do Palmeiras. Você vai pro Corinthians, foi antes do São Paulo? Não, do Palmeiras aí eu já vou direto pro São Paulo. Pro São Paulo. Porque o empréstimo do Cruzeiro pro Palmeiras termina. E Levi Coupe tá no
no São Paulo e pede leva. a minha contratação. Mas você não foi bem no São Paulo, Fui né? bem. Foi? Melhor que no Palmeiras, porque no São Paulo eu tive uma sequência maior como titular. Porque no Palmeiras, o Filipão me colocava, aí tinha jogos que ele, no esquema dele, colocava outro atacante. Mas os titulares do ataque era mais Euler e Pena. Mas aí quando ele queria um jogo mais, né, de um pouquinho mais de técnica, aí eu joguei titular na final, né, só que eu machuquei o joelho. E aí no São Paulo, não. No São Paulo eu fiz 14 gols em, sei lá, 20 e poucos jogos. E aí eu joguei... São Paulo com o Kaká? Não, o Kaká treinava com a gente e tava ali, né, pra subir pro time principal. Rogério Ceni, Belete, o Pimentel, Fábio Aurélio, depois saiu lateral esquerdo, Gustavo Neri, a zaga era Edmilson, pentacampeão. Aí tinha o Wilson, tinha, acho que era Estrada, um zagueiro paraguaio. Júlio Batista já estava com a gente. Alexandre, volante. Carlos Miguel, Souza, canhoto, que é de Natal, craque. Sim, comentarista. Ah, não, Souza de Souza, Natal, tá. O canhoto, né? O canhoto, certo. Aí o ataque titular, eu e França. Aí deu liga. E lá no São Paulo, o Rogério cobrava quantas faltas? Treinava? Tá louco. Cobranças. O Rogério era... Porque você também gostava de cobrar suas faltas, né? Sim, inclusive esse ano é até engraçado porque a gente tem uma reunião, aí Levi decide assim quem vai bater o pênalti, né? Quem vai bater os pênaltis caso acontecesse. França batia muito bem e eu batia. E acaba que eu falei pra Levi que tipo assim, velho, vai ter problema assim, eu não sou de problema não, mas... Todo respeito, o homem é fera demais, mas, pô, deixar goleiro bater pênalti e o atacante não bater, eu peguei... Você contestou? Contestei. É? Contestei assim, aí acabou que se olhar os gols no São Paulo, quem bate pênalti sou eu. Mas vocês chegaram a ter algum... Não, muito pelo contrário, eu encontrei com o Rogério no lançamento aí da camisa, acho que nem lembro assim, mas não teve nenhum tipo de problema não. Sim, eu peguei a bola e bati assim, sabe? E quando ele ia cobrar falta? Então aí não. Aí falta tinha ele, tinha Souza, batia também, Carlos Miguel, falta nem encostava. Mas os gols de pênalti que eu fiz no São Paulo, inclusive no mata-mata, né, contra o Palmeiras, os 2 pênaltis quem bate sou eu. Um contra o América também no Campeonato Brasileiro. Acho que o torcedor puxar aí os gols que eu fiz pelo São Paulo, acho que foram uns 3 ou 4 de pênaltis. E o aproveitamento dele em treinamento cobrando absurdo. Falta? Muito bom, muito bom. O Rogério era muito bom, né, cara? Muito bom como goleiro e jogando também, né? Tipo assim, ele entrava em 2 toques, assim, rachão, muita técnica, né? Dá pra ver porque ele gosta aqui. Atrasar a bola pro goleiro pra sair jogando, né? Pra poder ter essa saída de bola que o Bahia tem hoje. Mas ele era muito bom, muito bom. Acho que eu joguei. Também? Sim, líder nato. Cara fera, assim, pra equipe, pro grupo. Campeoníssimo, assim, tanto dentro como fora do campo. E não é à toa que acho que eu joguei com os 3 melhores goleiros, assim, goleiros da minha geração, né? Acho que 4. Rogério, Marcos, Gida, Jean também. Né? Jean também era dessa idade aí, sabe? Jean pegou muito também. Eu falei pro Jean que ele teve vazado de pegar o Dida no Cruzeiro. E inclusive Jean na Libertadores ele era o reserva de Dida, né? O suplente de Dida, né? Mas Jean agarrou demais também. Esses 4 pra mim aí. Tiveram outros, né, que eu joguei, mas Rodolfo também era monstro, né? Rodolfo Rodrigues, né? Corinthians, fala um pouco da trajetória lá no Parque São Jorge. Corinthians foi um ano, assim, 2004, que foi um aprendizado muito grande, pela questão da lesão. A lesão foi muito difícil. Você estava vindo de contusão? Não, eu machuquei lá. Eu machuquei no segundo jogo. Eu quebrei a perna no segundo jogo. Como foi? Como foi que você quebrou a perna? Foi Corinthians e Portuguesa, no Morumbi. O segundo jogo. E eu volto do Japão muito bem. Que eu não fico no Sanfrecce Hiroshima. E aí aparece a situação do Corinthians. E a pré-temporada minha, ela é muito boa, muito boa. Fisicamente... eu tinha 30 anos, mas estava muito bem fisicamente. Aí é o segundo jogo, Thiago, contra a Portuguesa. Segundo jogo do Campeonato Paulista. A minha estreia, acho que é em Santa Bárbara do Oeste. Foi um lance maldoso? Não faço gol, mas assim, eu jogava com o Gil e o Gil estava subindo, né? Eu jogava com o Gil ponta esquerda, entrosamento perfeito, assim, muito bom. E eu sempre gostei de jogar com esses caras, assim. E é um lance que ele vai chutar no gol e eu volto para marcar e eu toco na bola primeiro.
E aí ele chuta a bola, ele não via eu chegando por trás, ele em vez de chutar a bola, né? Aí eu toco primeiro, aí chuta a minha perna. Caramba. Aí nesse lance eu fraturo a fíbula e tenho torção dos ligamentos, né, ali do tornozelo, né? Então são 2 lesões num lance só. Numa só. Aí você fica, 8 meses Aí parado? eu não faço cirurgia. Não fez? Não. Eu coloquei o gesso, né? A tala, né? Sim. E aí eu acho que eu volto a jogar, isso é fevereiro, eu acho que eu volto a jogar, começar a treinar 5 meses, 6 meses depois. E aí volto também. Fiz 2 gols, né? Um de pênalti e um de cabeça contra o Fortaleza. E aí as coisas não começam a andar, a bola não entra, não faz gol, aí mas correndo pra caramba, né? Porque, poxa, jogar em qualquer clube você tem que dar vida. No Corinthians, então, a torcida entendeu pela questão do... Tinha vaia, né, no final ali, quando eu já não estava conseguindo marcar, mas tinha um respeito ao mesmo tempo, né, de saber, pô, o Marcelo sempre resolveu contra a gente, sempre fez muitos gols contra a gente, sempre foi um cara decisivo, mas não estava encaixando, entendeu? Foi um ano, assim, de um aprendizado muito grande, como eu falei, não foi legal a passagem, mais pela lesão, e foi um ano, assim, também muito maravilhoso na minha vida, que foi o nascimento da minha filha, né, então isso aí compensou muito, que a minha filha Lalesca, né, que nasceu em 2004. Inclusive, quando eu venho para Salvador, eu venho com ela nasceu em maio e a lesão foi em fevereiro. E aí eu vou pro hospital com o gesso, né? Então, assim, são aprendizados grandes, né? Que o futebol, se fosse só alegria, aí seria bom demais. O nascimento dela faz com que você opte pelo Vitória no ano seguinte, 2005 que você vem? Aí eu fico em 2004, Vitória, né? Quando termina a temporada 2004, eu já fico uns 2, quase 3 meses sem o telefone tocar. Aí eu já falo, agora é a hora de parar. Se recuperando. Recuperado tava, mas a temporada não foi boa. E aí E você repete a trajetória de muitos que trocam de rival, né? Mas como o Wesley fez, decisão, como o Osni lá atrás fez. A decisão foi muito mais pelo lado da emoção do que propriamente Quis agradar o papai, né? Com todo o respeito, né? A instituição, que todo mundo sabe o respeito que eu tenho. Mas assim, não era para ter ido do momento, porque tem muitos jogadores que jogaram no Bahia, foram pro Vitória e jogaram pra caramba. Tem muitos do Vitória que foram pro Bahia e jogaram. Isso aí Aí o Preto. Muitos, Wesley. Né? Muitos. Mas acho que o momento não era o bom para poder ter uma preparação, para poder ainda tentar. Sabia que a torcida do Bahia ia ficar muito chateada, mas meu pai falou, eu falei, eu vou, velho, eu vou e pronto. Pedido do pai? Foi. E aí as coisas não aconteceram. Vitória na Série B. Vitória na B, acho que Vitória caiu também para C. René Simões treinando. René Simões, mas aí também assim, foram uns erros assim de não encaixar, também de uma contratação que não deu certo, né, de não estar num bom momento, mas pelo menos eu fiz a felicidade do meu pai. Ainda foi campeão baiano ainda. Mas assim, depois que eu... Você foi até o final da Série B? Não, depois que terminou o baiano, eu já rescindi o contrato. E aí eu fico em casa treinando, aqui em Salvador. Aí é que vem a ligação de Aristizábal para poder ir para o Atlético Nacional de Medellín. Aí eu falei assim, agora eu não vou parar de jogar, ainda vou mostrar que eu tenho capacidade. E parei de jogar com 5 anos depois. E ainda fui para algumas equipes que consegui marcar muitos gols. Marcelo, qual foi o treinador mais sacana que já passou pela sua carreira? Um cara que não vale nada, não vale um tostão furado. Não vou falar o nome porque não tem um só. Mas diz assim, não vou falar, não. Ele treinou em tal time e fez alguma experiência... Não vou falar não, Thiago. Não, é sério. Eu não vou falar porque... O que foi que essa pessoa fez? Tem muito... assim... Tem um cara que ele não gosta de você e ele pode não gostar de você como jogador, né? Que é um direito que ele tem. Mas no meu caso foram poucos que não gostavam da forma que eu jogava. Mas o cara não gostava de você como pessoa, né? Não sei porquê também. Teve um outro que, tipo... Ele ainda está em atividade? Não. Não, já parou? Não. Teve um também aqui no Bahia que foi muito, muito sacana, assim, não só comigo, mas com outros também. Mas é complicado. Eu sei que os podcasts eles são legais para poder alguns torcedores, algumas pessoas
saberem, assim, as questões, né, que... E o jogador desabafar. Desabafar. Depois de muitos anos, depois né? Ficar de muitos com aquele anos. negócio entalado. Mas eu não levo nada, eu sou muito da paz, eu não levo mágoa. Eu sei os erros que eu cometi, foram muito mais acertos do que erros, assim, mas uma coisa que eu tenho orgulho de tudo isso que você fala aí, dos números, eu sou o cara que a porta tá aberta, velho. Eu deixei as portas abertas. Pode ser que num clube não, porque você não foi bem, mas a maioria eu tenho um orgulho danado. Quando eu chego nos lugares, assim, dos times que eu consegui jogar bem, até outros não, mas assim, as pessoas me tratarem com respeito. Eu acho que isso é o mais importante. Treinador, jogador, presidente, diretor, supervisor, tem um monte, pô. Tem um monte. Como eles dirigente, qual foi o mais sarcástico? Aquele cara que não cumpria tratos, que você falava uma coisa, o cara falava mal de você por trás. Tem também. Tem. Mas eu procurei também dar pouco trabalho para esses caras, viu? Mas quando eu percebi que tava me sacaneando, eu sacaneava também. Porque eu sou filho de sergipano retado. Eu sou um cara muito bom, minha mulher atual fala assim: não mexa com ele, ele vai te dar a vida se você for na linha certinho com ele. Agora, se me sacanear, também eu viro um bicho. Você sempre foi quietinho, mas na hora... Eu sempre fui quietinho, né? mas o quietinho que minha mãe fala também até hoje. Quando fica brabo é igual a minha irmã. É a natureza dele. É errado juntar e depois estourar, né? Mas é o meu jeito. Eu vou até quando o cara falou pra mim lá há 15 anos atrás, aí eu lembro. Mas assim, o futebol foi muito bom pra mim, muito bom. De onde eu saí, até onde eu cheguei. Eu conheci praticamente o mundo todo, né? O mundo todo, vamos dizer assim, né? Alguns continentes, eu consegui jogar em alto nível. Eu não guardo mágoa de ninguém. Agora também, se tiver na mesa, aí eu saio a francesa, eu não vou cumprimentar. Mas são poucos também, são poucos assim. Tanto o jogador como o treinador, como o dirigente. Mas a maioria tudo gosta de mim, eu gosto também dessa galera. Marcelo, você foi um herói. E eu acredito, pelos gols, pelas fotos que a gente vê, você foi muito feliz lá. Você jogou no Santa Cruz, que está aqui representado, trouxe uma camisa da minha coleção. Foi um presente do Dudu Fontes, quando foi preparador físico. Meu preparador físico. Você jogou em 2007, em mais uma tentativa do Santa Cruz em voltar a ser o que era nos anos 70, que era um time temido. Já foi treinado por Evaristo de Macedo, que montou um baita time lá em 75. 37 jogos, 29 gols. O que acontece ali no Santa Cruz, no Arruda, que os anos passam, o time não volta a se destacar, mas tem uma paixão do torcedor pernambucano, do recifense pelo Santa. Eu tenho família também em Pernambuco e eu falo muitas vezes, não, o Santa Cruz, acho que só agora, depois no final dos anos 80, que o esporte, né, conseguiu ter destaque no cenário nacional, tendo aquela decisão de Campeonato Brasileiro, o time do Juninho Pernambucano, do Jackson, que ali o esporte começou a ficar um time temido. Mas quem era o maior em Pernambuco era o Santa Cruz. E que te levou? Para mim continua sendo, né? Com todo respeito. Para você ver como é o futebol, né? Torcedor, né, sofrido lá, né, Marcelo? Você vê como é o futebol de 2005, para quem ninguém queria. Volta da Colômbia, 2006, aí sem clube. O Santa sobe para a Série A em 2005. Isso. Joga a Série A em 2006. Não é? Eu fui pra lá em 2007. Vai jogar a Série B de 2000. Então deve ter caído. Caiu. Ele subiu e caiu no mesmo ano. Sim, exatamente. Então, aí eu tô de férias. E aí nada, o telefone não toca, passa o tempo. E aí parei, acabei, não vou jogar mais e vou encerrar a carreira, vou procurar fazer outra coisa. Aí de repente aparece o Santa Cruz. O Santa Cruz, aí eu recebo a ligação. E o cara fala assim, o presidente, se quiser vir é isso aqui. Se quiser vir. É por isso que eu falo. A gente, quando tá bem, tem que arrebentar no bom sentido desses caras. Porque tem muito mau caráter. Então, assim, eu vou, então. Quanto é? É isso aqui. Não, eu vou, pô, eu vou. Aí pronto, aí minha cabeça eu já como... Aí eu tiro onda que eu fui bom
como jogador, muito bom jogador para fazer gols, e na minha cabeça, na minha concentração, mudei a chave, não, agora eu vou focar. Tomara a Deus que eu não tenha lesão, porque você vai começar uma pré-temporada, e aí eu cheguei em 2007, Divanildo era o treinador, me chamou para conversar. Preciso falar da sua capacidade de fazer gols, né? Não preciso falar nada, tá focado, veio para jogar, quer jogar, né? Tá de boa, tá tranquilo. Eu falei, não, tá tudo bem, professor, eu vim para jogar e pedir a Deus para não ter nenhum tipo de lesão, porque eu tô um tempo sem jogar. Não, começa a pré-temporada e fica na paz que eu vou montar o esquema para você aqui, se você estiver bem, você vai fazer gol. Divanildo era foda, eu trabalhei com ele pouco tempo. E aí pronto, aí eu comecei a pré-temporada, e no primeiro jogo não faço gol, no segundo não, e aí pronto, aí começou, ex-jogador em atividade, acabado, não vai mais, e esses comentários é bom também, viu? Que você... quando a gente vê, né? O jogador normalmente não vê, naquela época não tinha rede social, não sei o que e tal. E aí é bom, por um lado é muito bom, pô, então vamos ver, né? Então vamos trabalhar, focar o dia a dia do treino, casa, treino. E aí pronto, no terceiro jogo, pronto, 3 gols. E aí eu termino o campeonato baiano, pernambucano, com 14 gols. Faço um na Copa do Brasil, não tenho nenhuma lesão, acho que o Sport foi campeão. Eu fui artilheiro, só não recebi o prêmio de melhor jogador do campeonato, porque acho que quem ganhou, não lembro quem foi. Não lembro quem foi, mas assim, foi muito disputado. Começa a Série B, com 15 rodadas da Série B, eu faço mais 10 gols. Mais 10 gols na Série B, jogando direto, sem lesão, direto. Mas o time bem ou o time mal? Bem ali, mas não brigando lá em cima, né? Mas também tava ali na metade da tabela. Pronto, aí eu tô em casa, volto do treino, tô jogando, feliz, Recife. O mês tinha uns 60, 70 dias para receber, mas a gente tava feliz porque tava jogando e tal. E aí toda hora ligando, 41, DDD 41, eu não vou atender, não sei quem é, né? Aí alguém manda uma mensagem de texto, atende aí que é um cara de Curitiba que quer falar com você, pô. Não lembro o nome do cara agora, que é, não sei quem lá, do presidente do Atlético Paranaense. Petralha. Pô, estão de sacanagem, pô. Pô, tô bem pra caramba aqui, tá passando... Não, atendo o cara, o cara ligou, eu atendi. Marcelo, é assim, eu sou assim, do Atlético Paranaense e tal, e a gente quer te trazer pra cá. Ney Franco te quer aqui. Falei, puta. Falei, rapaz. E agora? Não tinha diferença, só tinha um problema que o Santa atrasava muito, mas a diferença de salário não era... E é isso aqui que os caras querem te pagar. Só que lá recebe em dia, né? Aí eu falei, pô, não, eu vou continuar. Por Deus do céu, eu vou continuar no Santa Cruz. Não é certo isso. Eu vou ficar aqui porque o Santa Cruz me abraçou, a torcida. Mas aí veio aquela questão dos caras que falavam de mim que eu não tinha mais capacidade de jogar. Então, para quem estava jogando uma Série B e ia jogar uma Série C, quando ligava, eu ia voltar a jogar uma Série A com 34 anos. Então, eu falei, não, agora eu vou. Prestígio, né? Eu vou, porque mostrar que eu não estava acabado pro futebol. E aí acabou que eu fui pro Atlético Paranaense, joguei o Brasileiro de 2007, o Paranaense de 2008, fui vice-artilheiro com 35 anos, porque o artilheiro tinha 20, que era Keirson, do Coritiba. Pô, aí também competi com um menino de 20 anos, né? Então é isso. Aí o Santa Cruz foi nesse primeiro momento do Santa Cruz, né? Que eu já saí de lá com a torcida... Foi uma virada na tua carreira, né? Foi uma virada. Com a torcida eu saí muito bem, porque a torcida eu dei entrevista, eu falei isso que eu estou falando aqui. Eu expliquei para o torcedor, né, que era um desafio de carreira, mas dirigente, alguns torcedores, alguns conselheiros, aí eu veio para cá para fazer ponte, mercenário, não sei o que. Pô, mercenário, se fosse ver o valor do salário que eu ia receber, então são essas coisas do futebol que machuca. Mas eu fui para o Atlético Paranaense. Você viu muito ex-colega seu, jogador de futebol, gastar dinheiro com bobagem e hoje o cara tá mal, tá... Thiago, eu também fiz isso. Eu acho que é muito da cabeça, acho que todo mundo faz. Alguns não, outros mais tranquilo, outros têm
tem casamentos duradouros que vão até o final, outros não têm, né? Isso mexe muito, mas eu acho que o importante é ser feliz. Eu acho que Deus, quem acredita, né? Eu nunca fui um cara muito apegado a muita coisa, assim, claro, pô, vou comprar um carro agora, ralei pra caramba, vou ter isso, vou ter aquilo. Mas os lugares simples, para mim, até hoje, são os melhores lugares com as pessoas que eu gosto de estar. Mas vai muito do que o cara pensa, do que o cara vive pessoalmente também, o dia a dia, porque jogar bola não é só dentro do campo, não. Tem muita coisa que envolve fora, que se o cara não tiver a cabeça, a maturidade, depois você tem essa maturidade também. Mas eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu tenho minha consciência tranquilaça, assim, do que eu ajudei porque eu quis, ninguém botou arma na minha cabeça para ajudar. Eu ajudei porque eu sou esse cara bondoso, generoso, entendeu? Mas chega uma hora também que você tem que, tipo assim, né? Pensar também em você, não só você pensar na sua família, mas eu tenho a consciência que todo mundo tá tranquilo, e as pessoas que outros ex-jogadores que não conseguiram, é muito complicado, assim, a gente fica chateado, mas assim, acho que a vida segue, velho, assim, a gente não pode se preocupar porque fez ou deixou de fazer. O importante é ter saúde, ter competência para se aparecer alguma situação, tá trabalhando, como eu estou trabalhando hoje, muito feliz no que eu faço, e eu acho que maior que tudo é você receber esse carinho e poder viajar ainda hoje. Pô, eu viajei pra caramba ano passado para os Estados Unidos, ano retrasado, conheci Toronto, Canadá, os caras me chamando para poder... Jogos de exibição? Nem em jogo, só receber homenagem, levantar taça, então assim, isso é muito bom. Então assim, acho que é muito... Eu tenho a minha consciência tranquila, né? Eu acho que esses caras também que tem muito cara que gosta de falar também dessa questão do ex-jogador, né? Porque também o cara não sabe o que o cara vive ou o que passou. É engraçado que você opta em encerrar a carreira em times menores, né? Itumbiara, Madureira, Ipiranga. Foi porque você estava resistente a aposentar? Não. Poxa, o futebol... Um pouco... Saudade. Um pouco resistente, mas o Madureira foi onde eu parei mesmo de jogar. Foi em 2010. Você vestiu a camisa do Ipiranga também, não foi? Foi, Ipiranga também, mas assim, foi uma questão muito assim... do pedido do Emerson Ferretti? Emerson, de João, Marcelo, que estava na época, Paulo Isidoro, acho que estava também. Mas eu sabia que eu não tinha condições mais de jogar. Podia jogar, assim, num nível né? Mas não alto. Mas aí, antes de chegar lá, Thiago, para adiantar um pouco, né, na questão do Atlético Paranaense, aí eu retorno para o Bahia em 2008. Ainda joga a Série B pelo Bahia. Sim. A gente joga lá em Feira. 2008 ou 2009? 2008. 2008, né? 2008. Aí volto pro Santa Cruz. O Carpini jogava no time com você, né? O Thiago Carpini? O Thiago Carpini jogou no Bahia 2008 e 2009. Pode ser, né? Pode ser. Dúvida. Pode ser. O time jogou as primeiras partidas lá em Feira, porque a Fonte Nova isso, teve fechada, a tragédia da Fonte Nova e Pituaçu estava em reforma. Estava em reforma. E assim... Eu acho que ele já tinha saído. Aqueles times do Bahia de 2007, 2008, 2009... Nós fomos muito guerreiros assim, né? Porque também era difícil. Relembra aí eu lembro que você pegou no Bahia nessa época. Eu lembro que você narrou alguns gols meus, né? Um gol em Feira. Em Feira. Eu fiz 7 gols em 13 jogos. Eu lembro que tinha Rogério, tinha Emerson Cris. Tinha Elias. Avni. Aquele jogo contra o Corinthians que o Elias faz um gol, você estava naquele jogo? Eu cheguei nessa semana. Lá no Pacaembu. Né? Avni, eu lembro de... Eu lembro de, saudoso Ananias. O Kleber estava jogando nessa época? O Kleber que faleceu lá em Natal? Não, acho que não. AVC? Acho que não. E, então, eu retorno em 2008. Em 2009 volto... O Bahia vivia uma crise administrativa. Vivia uma crise muito grande, muito grande. Era difícil também, assim. O mês lá tinha 60 dias, 90? A gente tinha a camisa e a torcida. Que é isso que eu tenho muito orgulho de viver esses momentos, assim, momentos difíceis, assim. Porque a gente nunca vai deixar, obviamente, deixar de ter o torcedor e essa camisa que é gigante, né? Mas fora, a gente era um time grande com estrutura de pequeno. E a gente tinha que ir no dia do jogo, viajar 2 horas para feira, dificuldade de ficar em hotel.
mas a gente conseguiu deixar o time na segunda divisão. Estrutura precária. Era o mesmo fazendão praticamente de 94, né? A mesma academia, coisa. A mesma coisa. Aí, assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito orgulho de vestir essa camisa. Foi esse time que me revelou, foi esse time que me formou, e aí a gente dava a vida mesmo para poder ter as situações, ter as coisas, né? E aí eu volto pro Santa Cruz 2009, artilheiro de novo do campeonato pernambucano. E aí aparece o Ipatinga, jogo a Série B, vou pro Madureira e encerro em 2010. Aí os outros clubes foi tudo tipo assim, vou levar o Marcelo Ramos lá para poder fazer um marketingzinho, para levar a torcida, principalmente Araxá, mas não era assim com aquela obrigação de jogar, né? Eu até estava pensando mesmo em estar no meio, né, do futebol, para ser um diretor de futebol, até treinador, né? Mas não era um pouquinho de resistência também, mas já sabendo que o ciclo já estava se fechando já, né? O cansaço já estava batendo há muito tempo. Quem quiser ver o Marcelo Ramos, ele comenta na TV Bahia, que é a TV oficial do clube, né? Praticamente toda a rodada você está lá. Você está revezando com o Matheus Carvalho, sim, né? Matheus Carvalho, grande aprendizado, um cara que eu conheci era repórter, né? Me entrevistou algumas vezes, me tem como ídolo, eu fico muito feliz. O lado de cá é mais fácil do que o lado de lá? Eu tô há 1 ano e meio, tô assim, me soltando aos poucos, me sentindo muito bem. Todos os jogos da base, jogos do feminino, jogos do time principal, tudo no estúdio. E quando é na Fonte Nova, eu vou pro Esquadrão Zone, que eu sou embaixador do camarote. Mas assim, tá muito legal, assim, eu acho que o pessoal tem gostado, né, da forma que eu comento, e a TV eu acho que está gostando também, né? Porque eu já estou indo praticamente para o 2º ano. Então estou muito feliz. Acho que eu estou me achando assim, sabe? Claro que ainda tem muita coisa para aprender, não é fácil. Melhorar cada vez mais, né? O entendimento, estudar bastante os jogos também, porque não é só o time principal, né? Quando você faz uma Série A, você praticamente conhece todos os jogadores, a maioria dos jogadores. Mas aí tem que estar no feminino também, que é muito legal. Sub-15, que eu às vezes tenho que controlar a emoção, de lembrar os tempos de dificuldade, né? Então, assim, estou muito feliz e agradeço muito à TV Bahia por estar me dando essa oportunidade. Você não fez herdeiros na bola, né? Marcelinho foi pro ramo Marcelinho está lá no marketing, jornalismo. Né? Jornalismo, está lá em BH, graças a Deus. Minha filha também, Lalesca, tá também no jornalismo aqui. Marcela, minha filha, que nasceu em Belo Horizonte, faz administração lá em São Paulo. Bento estudando, né? Tem o Pedro, que é meu filho do coração, que também tá seguindo, né, no futebol. E tá com 16, 17 anos. Centroavante. Tá jogando numa equipe... Jogou até esses dias agora, cara. Só que eu conversei para poder levar ele pro Estrela de Março, né? Que tá com o Antônio. Mas me fugiu agora o nome do time dele. Ele tá jogando como centroavante, fez até gol nesse último jogo. Mas tem uns caras olhando ele aí. Grandão, centroavante, torcedor do Vitória danado. Aí tem Bento, que é o meu caçula, que esse é Bahia de chorar. Ele chora quando o Bahia ganha, tá com 11 anos. Mas assim, Thiago, se tiver jeito, vai, velho. Mas se não tiver também, a gente tem que dar os segmentos. Mas se tiver talento, eu vou dar o maior apoio em qualquer coisa que eles fizerem. Tá na rede, recebeu o Marcelo Ramos, um dos principais atacantes do futebol baiano nos anos 90, nos anos 2000 também, jogador de destaque, 6º maior artilheiro da história do Cruzeiro Esporte Clube e com uma carreira aí em vários clubes, os principais paulistas. Marcelo, o carrasco dos Babis. Obrigado, Thiago. Marcelo, eu que agradeço, cara. Bom demais, esse papo um pouco mais prolongado. A gente sempre conversava, mas tinha pouco tempo, mas a gente pôde discorrer de mais assuntos aí, conhecer um pouquinho mais e saber sua opinião sobre as coisas, conhecer mais um pouquinho da sua carreira. Muito legal. Eu que agradeço. Obrigado. Você sabe que eu estou à disposição. A gente já fez tantas entrevistas, né? Já narrei tantos gols seus. Tantos gols. A gente já fez matérias assim maravilhosas e eu fico muito feliz. Estou à disposição. Deixa o seu Instagram sempre. Aí para o pessoal. Marcelo Ramos.oficial. @Marcelo Ramos.oficial. Ponto oficial, já? Aí, beleza? Só seguir lá.
Tô tentando devagarzinho, tô com 49 mil seguidores, se puder melhorar mais um pouquinho, traz uns feliz. Seguidores desse aqui pra estar na rede. Na hora, muito obrigado, Thiago. Legal, show olha, de bola. Marcelo. Sempre bom estar com você. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tá Na Rede, você já sabe, nos siga também no Instagram, @TaNaRedePodcast, TaNaRede.podcast. E meu Insta pessoal, o @Thiago com TH _Mastroianni, e o da nossa produtora, a 585 Produções. Então, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio aqui do Tá Na Rede, hoje que recebeu Marcelo Ramos, ex-atacante de uma dezena de clubes, principalmente do Bahia, do Vitória, do Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e tantos outros. Valeu, até o próximo episódio. Beijos e abraços, tchau!